Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está sensacional. Olha só o que a gente preparou. A doutora Miriam Marinho nos conta do atendimento inusitado à onça Sansão. Vamos falar também sobre a endocrinologia na medicina veterinária com o Dr. Rodrigo Olivindo. E a doutora Beatriz Martins explica sobre o uso da cannabis em pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Uma dica legal de oftalmologia é sempre, antes e depois do banho de cães e gatos, colocar um colírio oftálmico, um lubrificante. E usar colírios veterinários. A gente tem ótimos lubrificantes veterinários, são importantes ser ligado à espécie porque tem uma proximidade muito grande da lágrima e isso é muito importante para aquele momento. É sempre um momento de estresse, sempre um momento ali que tem um secador, então proteger esses olhos sempre vai evitar problema. E eu estou aqui com a doutora Beatriz Martins, médica veterinária que atua na área de animais silvestres e exóticos e no uso da cannabis na medicina veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem, doutora. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e para falar de um assunto que, assim, está se expandindo e vem se mostrando como solução também para várias patologias, né, doutora? Isso. Agora, o que acontece? A gente sabe que funciona, sabe que dá um bom resultado, mas muita gente não procura porque não sabe em que situação procurar. Quando que eu devo recorrer, doutora, ao tratamento com a cannabis? É muito comum essa dúvida, eu acho que é a dúvida que eu mais recebo, assim, tanto na clínica como no Instagram, nas redes sociais, é quando utilizar. E eu posso falar um pouco da minha rotina, eu acho que dá uma esclarecida muito boa nessa questão de quando utilizar. A cannabis, ela é excelente como um suplemento alimentar, como qualquer coisa, mas na questão das patologias, eu acho que a minha maior rotina clínica é no controle de dor. Então, animal que tem uma displasia de quadril, tem algum tipo de dor, é muito comum os animais atualmente terem essas dores articulares, até porque eles estão vivendo mais tempo, a gente está tendo esse cuidado maior. Então, a gente utiliza muito o controle de dor. No controle de crises convulsivas também, a gente pode utilizar tanto somente a cannabis, como a cannabis em associação a outras medicações. A gente também tem uma resposta muito boa. Mas eu acho que atualmente as minhas duas maiores rotinas são animais com a que a gente chama de Alzheimer canino, que é a disfunção cognitiva do cão idoso. Então é aquele cãozinho mais idoso que começa a ficar meio perdido dentro de casa, começa a ficar meio desorientado, troca o dia pela noite. É o Alzheimer canino. É o que a gente chama de Alzheimer, mas é conhecido como disfunção cognitiva do cão idoso. Então, ele troca o dia pela noite, tem um horário que ele começa a andar perdido pela casa. É uma das minhas principais casuísticas no momento. E também animais com reatividade, que tem uma questão de serem mais reativos a outros cães, a pessoas, a animais realmente muito ansiosos. Doutora, então quer dizer que os benefícios realmente é esse, ele vai, tipo, restituindo, a gente pode dizer, vai reconstruindo, vai dando qualidade de vida. Isso, ela dá qualidade de vida. Por exemplo, no caso de Alzheimer canino, ela trata essa questão da ansiedade, que essa disfunção cognitiva já traz para o animal. A cannabis, como muita gente acha que a cannabis, ela queima neurônio. Na verdade, ela é neuroprotetora, ela protege os neurônios. Então, às vezes, ela impede que esse dano nervoso seja muito extenso, ela tenta barrar isso. Então, também eu trato muito animais que têm algum tipo de neoplasia. Então, eles fazem tratamento com a quimioterapia, mas a quimioterapia deixa muitas sequelas, o animal fica mais quietinho, tem vômitos, então a gente também utiliza a cannabis nesses casos. Então, a cannabis ela pode ser um tratamento principal, mas ela também ajuda, é como se fosse um auxílio a outros tratamentos, né? E qualquer animal pode usar, doutora? Qualquer animal. Cães, Você gatos. que é médica de animais silvestres exóticos deve responder bem isso, né? Cães, gatos, calopsitas, papagaios, coelhos, é muito comum a gente utilizar. Em coelhos é mais pela questão de dor, porque a gente tem coelhinhos mais idosos, então a gente utiliza bastante no controle de dor. Em aves, pela questão de arrancamento de penas, a gente também pode utilizar, então a gente tem N possibilidades de utilização. Eu fico encantada, sempre que eu falo de cannabis eu fico encantada, principalmente quando a gente vê o resultado, né, doutora? Acho que você deve ter essa satisfação sempre, né, de acompanhar um animal
que chega sofrendo e depois você vê ele com qualidade de vida. Mas, doutora, ainda existe preconceito? Ou não? As pessoas já vão lhe procurar já? Tem muita gente que me procura, já entende, tem essa questão de visão, mas ainda não é nenhum preconceito. Tem um receio de, eu não sei como é que meu animal vai fazer. Tipo, ele vai comer a planta, o que é que ele vai fazer para utilizar. Como é o tratamento? Como né? é o tratamento. E o tratamento é um óleo, pinga na boquinha do animal ou pinga na comida, é bem tranquilo, assim. Doutora, muitíssimo obrigada por disponibilizar seu tempo e vir aqui falar sobre esse assunto que é fantástico, assim, cada vez mais encantando as pessoas. E antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, vocês podem me seguir pelo Instagram, é @vet.beatrizm. Lá eu posto muita coisa sobre cannabis medicinal, sobre animais silvestres também. Então, se você gostou e tem interesse, é só seguir por lá. Obrigada, doutora. De nada. Minha pet dica é sempre associar o tratamento da cannabis com o adestramento, no caso dos cães ansiosos e também dos cães reativos. Que assim a gente consegue promover uma maior qualidade de vida tanto para o paciente quanto para o seu tutor. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Olivindo, médico veterinário, coordenador e professor do curso de veterinária da Uninta, daqui de Fortaleza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente trazer um pouco aí de conteúdo relacionado à endocrinologia pet. Fico honrado pelo convite. Nós, da Instituição Uninta Fortaleza, sentimos aí prazer estar compartilhando um pouco desse conhecimento junto de todos vocês. Doutor, o prazer é todo nosso, principalmente por falar de um assunto que talvez as pessoas em casa não saibam, mas é tão importante na medicina veterinária. É tão importante ter esse acompanhamento. Fala pra gente, doutor, o que é que aborda, primeiramente, o que é que aborda a endocrinologia na medicina veterinária? Bom, a endocrinologia veterinária, né, trazendo aí para os cães e gatos, a gente tem uma infinidade de patologias, de doenças. E essas doenças hoje estão corriqueiras na nossa rotina. Seja o paciente que tem sobrepeso, obesidade, seja o paciente que tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, seja o paciente que tem diabetes, tanto o cão quanto o gato. Então, todas essas patologias, essas doenças que estão aí comumente no ser humano, a gente também encontra na medicina veterinária e que se faz necessário a gente fazer tratamento e acompanhamento e monitoramento. Coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, da questão da tireoide. Eu não sabia que animais também poderiam desenvolver essas patologias com relação à tireoide. Mas, doutor, outra pergunta que eu queria fazer. Tem algum momento que eu tenho que me atentar, assim, não, agora eu preciso levar no endócrino? Ou isso é o clínico que vai me dizer numa consulta corriqueira? Em que momento eu devo levar, meu pet? É importantíssimo responder essa questão trazendo real importância da comunicação entre os médicos veterinários. Então, o clínico generalista, ele tem esse papel de fazer um diagnóstico e de encaminhar esse paciente quando ele achar que a gente tem alguma doença concomitantemente com distúrbio endócrino ou metabólico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um paciente que vem para consulta de rotina e ele tem alteração de colesterol, e isso deve ser encaminhado para o endocrinologista. Então, esses quadros de dislipidemia, o endócrino tem que se apropriar para fazer tratamento e acompanhamento. Por quê? Porque nessas condições a gente pode ter uma doença base, uma doença endócrina que deve estar levando aí ao aumento desse colesterol, por exemplo. Outras condições relacionadas, por exemplo, trazendo a obesidade. É um paciente que tem uma doença crônica. Então, a obesidade ela é uma doença crônica e precisa ser tratada, precisa ser encarada como uma doença. Então, o clínico geral, quando está fazendo aquela consulta de rotina, por mais que a gente não tenha a ver ali naquele momento, a queixa principal não seja propriamente dita a obesidade, ele tem que ter essa consciência de que tem que caminhar esse paciente que se encontra em quadro de sobrepeso ou obesidade. Doutor, eu posso até estar enganada, mas assim, eu vejo que na medicina humana as pessoas estão mais conscientes de que a obesidade é doença mesmo. Mas aqui, pessoas que eu conheço, eu falo, olha, esse animal tá ficando gordinho. Não, mas eu acho bonitinho. Eu gosto assim. É o excesso de fofura, né? A gente fala, o excesso de fofura ele é prejudicial por diversos fatores. Quando a gente fala, por exemplo, desse excesso de fofura relacionado a uma resistência insulínica, então, por exemplo, os gatos obesos, eles podem desenvolver diabetes por conta do excesso de fofura. Então, essas condições associadas a esse paciente que se encontra em sobrepeso e obesidade, elas podem levar doenças que são crônicas. Por exemplo, cães de grande porte que se encontram em sobrepeso e obesidade. Eles podem vir desenvolver patologias articulares, né? Então, isso é um agravante que vai se perpetuar para todo sempre para esse paciente, caso a correção
não seja feita no manejo nutricional, no manejo endocrinológico desse paciente. Por exemplo, é o que a gente sempre discute, né, entre pares, com os nossos colegas cirurgiões, ortopedistas, não adianta ele fazer o melhor procedimento cirúrgico, não adianta ele fazer a melhor técnica, se ele não vai fazer aí o controle desse peso, por exemplo. Se ele vai fazer, por exemplo, aí esse manejo adequado para que a cirurgia dele seja um sucesso. Então, a cirurgia só vai ser um sucesso se ele fizer esse tratamento de controle de peso. Sim, doutor, essa questão da prevenção. Mesmo o animal que a gente sabe que aqui as pessoas, muita gente tem pena de dar só ração, que acha que o animal não vai querer comer a mesma coisa sempre, e dá outras comidas. Mas mesmo quem tem a consciência de dar só ração, de dar só aquilo que é para dar, como que a gente faz para ter esse controle e prevenir a questão da obesidade? Essa é uma pergunta que a gente responde todo dia no consultório, e é muito importante a gente falar a respeito sobre os alimentos que a gente tem hoje. Os alimentos comerciais, as rações, eles são alimentos altamente palatáveis, são alimentos que trazem todos os nutrientes, né, dependendo do tipo de alimento. A maioria deles são alimentos comerciais completos e balanceados. E o que significa dizer isso? Se é completo é porque tem todos os nutrientes. Se é balanceado é porque tem na proporção, no nível de exigência para aquela espécie, digamos assim, que ele possa ali vir consumir e não ter nenhuma deficiência nutricional. Então, quando a gente fala das rações, são alimentos excelentes e que, obviamente, a gente sabe que o tutor na rotina acaba ingerindo ali, né, dando para o paciente alguma coisa a mais. Pode, mas com restrição. Se a gente faz uma restrição calórica para aquela quantidade de petisco, ok. Então quer dizer que eu posso dar banana todo dia? Pode. Se tiver dentro da quantidade de calorias necessárias para esse paciente, pode. Então, é por isso que, por exemplo, o manejo nutricional desse paciente, desde filhote, é fundamental até mesmo para a gente evitar o sobrepeso e a obesidade. Então a gente está falando de uma condição de acompanhamento e monitoramento desses pacientes. Não é que a gente vai fazer terrorismo nutricional, mas a gente tem que saber o que está ofertando para esses pacientes. E aí vem aquele dilema, né? Ah, mas a ração é melhor, o que se fala a respeito sobre isso? Hoje a gente tem alimentos comerciais excelentes, né? De diversas marcas, com diversos diferenciais nutracêuticos, probióticos, prebióticos. E a gente pode utilizar desse advento para também dar petiscos que sejam, entre aspas, saudáveis, né? Então a gente pode fazer um cálculo e fazer a quantidade de calorias para esse petisco para que esse animal não tenha um superávit calórico, ou seja, não tenha um balanço energético positivo e fique sobrepeso ou obesidade. Então, muito bom saber isso. Olha, coisas que eu... Então, quer dizer, poder pode, mas pode, com moderação e com cálculo, com prescrição. Isso é que é importante, né? Hoje a gente tem batido muito na tecla aqui no Ceará a respeito sobre como prescrever esses alimentos. E é uma coisa que eu, desde esse último ano que eu voltei aqui para Fortaleza, eu tenho batido na tecla diretamente com todos os clínicos, né? A gente tem que entender que a prescrição do alimento ela é uma prescrição médica, assim como um antibiótico, assim como um anti-inflamatório. Então a gente tem que prescrever esse alimento para evitar, por exemplo, essas comorbidades, sobrepeso, obesidade ou até mesmo de deficiência nutricional ou mesmo de magreza ou caquexia. Doutor Rodrigo, o nosso tempo já acabou. Infelizmente, eu acho que a gente tem, tanto eu como pessoas que estão em casa, tem muita curiosidade, mas eu acho que a gente vai estar aberto aqui para os telespectadores que mandarem pergunta e já fica o seu compromisso aqui de voltar para responder. Voltaremos, com certeza. Podem mandar perguntas que a gente vai estar aqui disponível. Pois, doutor, antes de encerrar, fale suas redes sociais ou da Uninta, se quiser ser divulgado para conhecer seu trabalho. Bom, minhas redes sociais são Dr. Dr. Rodrigo Olivindo e a gente está aí com o Instagram do curso, Medvet Uninta Fortaleza. Então, qualquer informação, a nível de consulta também pode entrar em contato diretamente pelo Instagram, que eu também, além de professor, além de coordenador, a gente atende toda semana. Que legal. Doutor, muito obrigada. De nada. A minha pet dica de hoje é o controle dos alimentos diariamente. Então, devem ser fornecidos para o seu pet a quantidade prescrita diária pelo médico veterinário. Gente, eu estou aqui com a doutora Miriam Marinho, médica veterinária, pioneira em odontologia aqui no estado do Ceará. Tudo bem, doutora? Quanto tempo? Tava com saudades. Eu também estava. É um prazer sempre ter a senhora aqui, muito querida pela TV Pet Show. E hoje nós vamos falar de odontologia, né, doutora? Mas de uma maneira diferente.
Porque a senhora acostumada a atender pets foi atender um animal enorme. Eu queria que a senhora falasse do que foi isso, essa força-tarefa para a senhora atender o Sansão, doutora. Olha, foi um convite que eu fiquei muito feliz. O zoológico ligou para mim e falou que a doutora Misa ia oferecer um serviço, que seria a consulta oftalmológica, os exames, a tomografia Da onça Sansão. da onça Sansão. Então fizemos o quê? Juntamos vários profissionais. Aí, principal de todos é a questão da anestesia. Sim. Porque se não tivesse a anestesia da doutora Malena Sim, Albuquerque, doutora Malena Albuquerque. ele simplesmente tinha comido minha mão, arrancado o braço da doutora Missa. Então, o mais importante foi o pessoal do zoológico, nós e a doutora Malena, que fez a anestesia maravilhosa. Sim, aí tiraram o Sansão do zoológico e levaram lá para o centro de olhos da doutora Misa, não é isso? Foi. E qual era a doença dele, doutora? Por que a senhora teve que atender o Sansão? O Sansão, ele estava com um edema na face, ele tinha uma fratura dentária, que eu trouxe até aqui para mostrar, depois você mostra lá, uma fratura no canino esquerdo, o 204. Nossa, doutora. Então, ele estava sofrendo com essa fratura, que era uma fratura de muito tempo. Na tomografia, foi diagnosticado que era uma necrose, um abscesso periapical e uma necrose da polpa. O que é a polpa? A polpa, os dentistas falam que a polpa é o coração do dente. Eu digo que além do coração do dente, é a fábrica de consolidar o dente. Porque quando o dente é erupcionado, porque os animais ele tem duas dentições. Ele tem a dentição primária, o seu gatinho pequenininho, ele e o gato de cachorrinho, ele muda de dente, muda os dentes. Sim, cai o dente de leite. Cai o dente de leite e vem o dente permanente. E a polpa fica nutrindo com os osteoblastos, que é um tecido conjuntivo. Então, cada um tem sua função. Então, a dentina, o dente, ele, no começo, ele é bem largo. A polpa é larga. Quando chega, quando o animal e a gente fica idosa, a polpa diminui. O dente, ele diminui o canal radicular. Como é que a gente fecha o diagnóstico? Com raio-x e a tomografia. A tomografia mostrou que ele tinha um abscesso periapical, uma coleção de pus, no delta apical, que é o finzinho da raiz, que veio fazer o quê? Uma fístula, que foi, o que é fístula? Fístula é um túnel igual de um metrô. Então, devia estar doendo muito. Né? Estava doendo, ele parava de comer. Coitado. Aí o que foi que aconteceu? A fístula tinha um caminho que vinha também para o olho, vinha secreção nos olhos e no nariz. Isso acontece no seu gatinho ou no seu cachorrinho. Aí me chamou, mas só um detalhe. Quando eu fiz meu primeiro curso de odontologia, a primeira aula é aprender a arrancar dente. Eu não queria extrair o dente do Sansão, da puma, que é um puma. Que a senhora veio até com a camisa para homenagear, linda, linda. Eu comprei quando eu fui para o Chile, e o puma, ele é um animal silvestre que ele das Américas. Ele vem desde o Canadá até aqui no Brasil. Sim. Então ele passa pelo Chile, pela América Central, e ele tanto mora no frio como mora no calor. Se adapta fácil. Aí, quando eu tenho mania, toda vida que eu viajo, eu compro uma blusa com um animal. Eu, estudando a origem do puma, aí eu disse, eu tenho uma blusa de puma, olha, aí eu trouxe. Então, terminando aqui Sim. a história do Sansão. A senhora teve que tirar? Tive que extrair, infelizmente. Aí, quando eu fui fazer meu primeiro curso em São Paulo, a primeira aula é aprender a arrancar dente. Eu escolhi o canino. Eu disse, olha, eu estou no Ceará, estou no Nordeste. A gente tem que aprender a extrair o dente mais difícil.
mas é muito difícil arrancar um dente. Foi um sucesso, porque o meu material é bom, e são 28 anos trabalhando, porque, para lhe dizer, o canino, eu ia trazer, é deste tamanho o canino. A coroa é isso, e a raiz é isso. Você tem que retirar a tábua óssea, porque o dentista não faz força. Ele tem que puxar na hora que vai. Ele usa o buticão apenas para puxar. Não é para fazer força. Se tem alguém extraindo o dente e faz força até balançar a cabeça, tem que aprender a extrair. Tem que aprender a extrair. Doutora, e agora, nesse momento, o Sansão está bem? Está tudo resolvido com a saúde bucal dele? Está ótimo. Já fizeram 2 sedações para fazer a avaliação e trocar ele de recinto. Já me mandaram a foto, ele está perfeito. Doutora, a senhora queria dar um recadinho, e eu acho muito importante esse recado que a senhora quer falar sobre a questão de animais em extinção. A onça, ela está em extinção, a onça parda? Ela está em caminho de extinção, e a causa principal é a agropecuária, e que estão destruindo o bioma. Eu acho que na hora que você vai colocar uma empresa para plantar soja, plantar qualquer cana-de-açúcar, deveria partir dos órgãos federais. Nós precisamos de médicos veterinários trabalhando com essa questão e ser obrigatório reservar uma parte do bioma para os animais que estão ao lado. Então, tem que destinar do jeito que é em condomínio. Em condomínio você tem que deixar a área verde. Esses grandes empresários que estão enricando em cima da produção, lembre, porque se acabar a natureza, acabar os animais, acabar os rios, tudo está acabado. Acaba o planeta. E não adianta subir a rampa com o animal no braço e não fazer nada pelos animais. Então, até agora não fizeram nada a nível federal para os animais, para o bem-estar animal. Não fizeram nada. Acorda aí que o tempo está passando. Recado dado. Doutora, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-la aqui. A senhora quer falar suas redes sociais antes de encerrar, para quem quiser conhecer seu trabalho? Odontopet Vet Oficial e Miriam Marinho. E muito obrigada aos meus clientes, a Deus e a todo mundo que confia no nosso trabalho. Eu só sou uma pessoa, mas tem milhares atrás de mim. E Deus. Amém, doutora. Obrigada. De nada. A minha pet dica é: leve o seu pet para uma consulta com 4 meses ao médico dentista veterinário especialista. Ele vai ensinar como escovar o dente e como evitar a doença periodontal. Olha, a doença periodontal mata. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre pássaros que falam. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana e outros sons. Todos os pássaros podem falar, porque possuem uma membrana chamada siringe, que fica entre os pulmões e a traqueia e permite a emissão ilimitada de sons. Nhanhã, papagaios, anuns e gralhas. Só para citar algumas espécies, hein? São muito sociais, vivem em bandos, costumam à noite se reunir e, pelo canto, trocar informações sobre alimentos ou alertar sobre a proximidade de predadores! Quando, porém, essas aves são postas em cativeiro... Meu Deus, não coloquem animais em cativeiro! Deus do céu, parem com isso! Não coloquem animais em cativeiro! Ora, quando, porém, as aves são postas em cativeiro, sua comunicação é interrompida, o que as deixa profundamente frustradas.
Consulte sempre um veterinário e lembre, animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E aí, gente, o que acharam? Aposto que vocês amaram. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, só que dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico, não sai daí. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp. Acabou de chegar, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no QR Code e vai direto para lá. E se você não puder acompanhar pelo YouTube, a gente também está no Spotify. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até semana que vem. E lembrem-se, animais pintam o mundo melhor.